O que fazer quando você perdeu a esperança de encontrar alguém? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui? Eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que chegou para mim por e-mail e eu vou começar lendo a pergunta para a gente explorar ela bem. E a pergunta é: Oi Fabi, eu chequei seu canal, tem vários vídeos já relacionados à minha questão. Talvez a pergunta seja: o que fazer quando perdemos a esperança de mudar a vida afetiva? Eu não tinha essa crença, mas adquiri essa crença depois de sucessivos fracassos. Vou terminar mais um ano sozinha e estou inconsolável. Beijos. Ok, então vamos começar falando sobre a esperança. Em primeiro lugar, você não perdeu a esperança. Não se trata de falta de esperança. Por que que eu sei? Porque você fez a pergunta. Você me enviou uma pergunta por e-mail. E antes disso, você checou meu canal. Você está buscando. Quando a gente perdeu a esperança, quando a gente está totalmente desesperançado, a gente desiste. A gente não tenta mais nada. A gente vai pelo caminho de se conformar, de se adaptar. Talvez até o caminho da tristeza mesmo. Então não é falta de esperança. Sabe o que eu acho que é? Medo de se frustrar. Você fala assim: tive sucessivos fracassos, eu não tinha essa crença. E essa crença que eu estou imaginando, essa crença de que não vou conseguir ninguém. Será que isso é para mim? Será que ter uma vida amorosa é para mim? Encontrar alguém, ser feliz com alguém? Será que isso é para mim? Então você está me dizendo: eu não tinha tanta dúvida, mas agora, depois de ter levado muita pancada, eu comecei a duvidar. Será que eu algum dia vou encontrar alguém? É isso que eu ouço da sua pergunta. E eu quero te falar também: olha, você teve sucessivos fracassos, você está cansada. Esse medo de se frustrar é porque você está cansada de se frustrar. Você já se frustrou várias vezes e foi difícil, foi ruim, doeu. E agora você não quer sentir essa dor de novo. Isso que você chama de falta de esperança é medo de desperdiçar seu tempo, medo de desperdiçar sua energia, medo de se dar mal outra vez e continuar cansada. Medo da coisa continuar como ela está. E você não aguenta mais, você está exausta de tentar e não ser bem sucedida. Se você tentou e não foi bem sucedida, talvez você esteja mais próxima do sucesso do que você está pensando. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Porque quando a gente fracassa várias vezes, a gente descobre caminhos que não nos levam ao sucesso. Então, por eliminação, tem muito caminho que você não vai testar mais. Você já está mais experiente e por isso mais próxima de ser bem-sucedida da próxima vez. E isso não é teórico, isso é prático. Quando a gente erra muito, a gente aprende muito mais. Então você já tem aí um aprendizado acumulado sobre a sua vida amorosa, sobre você mesma, sobre a maneira como você se comporta nos relacionamentos ou a maneira como você se comporta antes de efetivamente você ter um relacionamento, que você já pode explorar no sentido de saber o que não fazer. E é nesse sentido que eu te digo: olha, quando a gente já eliminou algumas possibilidades, a gente tem mais chance de acertar na próxima. E o que eu quero te dizer também é que o passado não necessariamente prediz o futuro, a não ser que você esteja repetindo as mesmas coisas, você não esteja mudando o seu padrão de ação. Aí sim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Não foi Einstein que falou assim, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa buscando um resultado diferente? Então, se você está, de fato, presa em alguns padrões de ação, você provavelmente vai receber o mesmo retorno do seu ambiente. Você vai ter resultados semelhantes aos que você já teve
no passado. E talvez essa seja uma das causas dos seus sucessivos fracassos. Pode ser que você tenha padrões que você precisa mudar. E aí você me diz, ok, e como é que eu descubro esses padrões? Como é que eu mudo esses padrões depois que eu descobri-los? E aí é que a gente tem que falar de onde surgem os comportamentos. Então, a gente está falando sobre padrão de ação. Padrão de ação para encontrar alguém, padrão de ação para demonstrar para alguém que você está interessada, padrão de ação para poder consolidar um relacionamento, para poder escolher certo a pessoa para você se relacionar, aquela pessoa que tem mais chances de você se dar bem com ela, aquela pessoa que você tem mais afinidade. Às vezes, as pessoas que dizem que têm o dedo podre, por exemplo, que só escolhem errado, é porque elas estão presas a um padrão de sofrimento, a um padrão de relacionamento doentio que viu nos seus pais, que viu em outras pessoas próximas, e vai seguindo sem se questionar muito onde é que está indo, quem que está escolhendo. E aí depois, quando não dá certo, reclama. É disso que eu estou falando quando eu falo sobre padrões. Então tem vários níveis, é desde a hora que você escolhe aonde ir para encontrar alguém, até o momento em que você efetivamente olha para alguém e se interessa por aquela pessoa por algum motivo. Por algum motivo. Quanto mais você conhecer o que é que acontece dentro de você na hora que você faz as escolhas, inclusive a escolha de ação, mais chances você tem de mudar esse padrão de escolha. Então, uma ação, ela está ligada à sua emoção, ao seu estado emocional, que por sua vez está ligado à sua crença. O que é uma crença? Uma crença é um pensamento que você pensou muitas vezes e ele virou um hábito de pensar. Então você pensou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 50 mil vezes e agora você pensa sem perceber que está pensando. E aí, porque você não se dá conta, você fica num estado emocional diferente que te leva a uma determinada ação. Vou dar um exemplo. Se você está exatamente como você está agora, duvidando que seja possível encontrar alguém, porque não tem ninguém interessante para você, todas as pessoas interessantes já encontraram alguém, quem está solteira porque não é interessante ou tem algum problema, se você tem esse pensamento, tem essa crença, e eu estou só dando um exemplo aqui, não estou dizendo que seja esse o caso, estou dando um exemplo. Se você tem essa crença, quando alguém te convida para ir numa festa, você provavelmente vai se sentir, olha o campo do estado emocional, vai se sentir pouco motivada para ir nessa festa. Ou talvez pouco motivada para se arrumar para ir para essa festa. E a sua ação ou vai ser no sentido de não sair mesmo e ficar dentro de casa, ou de ir para a festa mal arrumada, ou de ir para a festa, mas chegar lá e achar todo mundo desinteressante. Simplesmente porque você não abriu a sua mente para poder olhar para o que existe de interessante nas pessoas. Percebe como o pensamento levou a emoção que levou a ação? Então, para você agir diferente, você tem que mudar a raiz disso tudo, que é a sua crença. E você falou, eu não tinha essa crença. Como é que a gente descobre esse tipo de crença? Muitas vezes não é fácil a gente ir direto no que a gente está pensando, no que está sentindo. Mas esse é, sem dúvida alguma, um caminho. A outra maneira é começar a observar quem tem crenças diferentes de você. Então você está dizendo, estou quase desistindo, estou perdendo a esperança de que a minha vida afetiva possa de fato ser uma coisa que vai me fazer feliz, estou perdendo a esperança de encontrar alguém. E quem já encontrou alguém? Que tal começar a pesquisar as suas amigas, as pessoas próximas de você, que já encontraram alguém? O que elas fizeram? Como é que elas pensam? Como é que elas pensavam antes? As suas amigas que ainda estão engajadas nessa busca, quais são os pensamentos que elas têm? Olhe para as pessoas bem-sucedidas no que você quer ser bem-sucedida. Porque a sua vida amorosa é uma parte da sua vida, assim como a sua vida profissional é uma parte da sua vida, assim como a maneira como você se relaciona com o seu corpo é uma parte da sua vida. As pessoas bem-sucedidas nisso, como é que elas se comportam e como é que elas pensam e o que elas sentem?
E se você não tiver ninguém para conversar, olha para personagens, olha para personalidades, celebridades. Observe entrevistas e tenta tirar esses elementos. Porque você precisa descobrir quais são os padrões, ok. Mas você também precisa começar a contrastar o seu padrão de ação. Se você não está conseguindo olhar para a crença, olha para a ação. Quais são as ações que você vem repetindo ao longo do tempo? Para obter exatamente os mesmos resultados que você está cansada deles. Olha para isso da mesma maneira que você olharia para fazer um currículo, se fosse o caso da sua vida profissional. Você não sabe fazer um currículo? Descobre quem é que sabe fazer. Acha modelos na internet. Vai atrás. Vai atrás para, inclusive, melhorar o seu currículo. Se você se sente insegura ao paquerar, por exemplo, ao se relacionar no comecinho com alguém, tenta melhorar isso. Por de onde vem essa insegurança, mergulha nisso. Mergulha nessas questões que talvez você não esteja querendo enfrentar. Além do medo da frustração, quais são os outros medos que estão aí? Essas coisas que talvez você já saiba que precisa mudar e não está olhando para isso de frente. Ao invés disso, você está se apoiando na desesperança, numa suposta desesperança, porque ela não é real. Você ainda tem esperança no seu coração e tem muito desejo. Quando a gente tem um desejo grande e ele demora muito tempo para se realizar, a gente começa a ficar com raiva do desejo. A gente não quer mais ter aquele desejo. E é mais ou menos isso que você está sentindo. Quando você fala assim, perdi a esperança. É assim, cansei desse desejo, cansei de querer isso. Prefiro desistir. Mas a verdade é, eu não acho que você desistiu. Eu não acho que você prefere desistir. Bom, eu dei algumas dicas de como agir. E eu adoraria saber o que você achou desse vídeo aqui. Deixa um comentário aqui embaixo. Que mais que eu posso falar sobre isso? Que outra dúvida surgiu a partir desse vídeo aqui? Deixa um comentário aqui para eu saber. E eu quero aproveitar para dizer que tem um material que eu estou oferecendo gratuitamente. Tem um botão aqui nesse vídeo. E na descrição do vídeo também tem um link, que é um guia que se chama 4 maneiras de descobrir suas crenças limitantes. São 4 exercícios que eu ajudo você a olhar para essas crenças. Às vezes está difícil de olhar para a crença e eu te dei a possibilidade nesse vídeo aqui de você olhar para a ação, mas se você quiser olhar para a crença também, eu te ajudo de 4 maneiras diferentes. Baixa esse PDF. Você pode usar esse PDF com a sua vida afetiva, você pode usar esse PDF se você estiver querendo emagrecer, se você estiver querendo ser mais feliz, se você estiver tendo problemas com o seu chefe. Esse PDF é super interessante, um material que eu preparei com o maior carinho e está disponível para você gratuitamente e temporariamente. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo se você acha que vai beneficiar alguém, a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e a gente vai se ver nos próximos vídeos, quem sabe nos vídeos anteriores, que tem muita coisa bem legal. Tchau!